Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai falar sobre o texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que tem como objetivo defender um ponto de vista usando argumentos. Então, eu vou ter uma ideia principal e vou depois desenvolver argumentos em cima dessa ideia principal. Muito importante lembrar que o uso da terceira pessoa é o mais recomendado na elaboração do texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque a terceira pessoa traz impessoalidade ao texto e com essa impessoalidade vem a credibilidade no seu texto. Então, expressões como eu acho, na minha opinião, não ficam bem na elaboração do texto dissertativo argumentativo. Vamos sempre lembrar disso, tá bom? E qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Introdução, desenvolvimento, conclusão, não é? Isso não é uma novidade para vocês. Então vamos agora falar um pouquinho de cada uma dessas partes aí que compõem a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A introdução. A introdução representa o primeiro parágrafo do texto e nela você vai escrever a principal ideia que será defendida ao longo da sua dissertação. Uma dica: a introdução traz a pergunta o que eu penso sobre isto. A partir do momento que foi apresentado o tema a vocês, vocês farão essa pergunta, o que eu penso sobre isto? A resposta de vocês será a base para a elaboração da introdução, tá bom? Então, é uma dica legal, importante, que eu acho que vale a pena a gente dar. Eu peguei um tema aqui do Enem 2015, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. E peguei uma redação que foi feita a partir desse tema para que possamos analisar essas partes, essa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos ver o que o autor desta redação colocou como introdução. Diariamente, mulheres são vítimas de violência no Brasil. Neste sentido, dois aspectos devem ser destacados: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Então, o autor fala dessa violência diária que existe contra a mulher no Brasil e fala que vai abordar dois aspectos: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Então, é sobre esses dois aspectos que eu vou falar durante o meu texto, principalmente aí na hora de elaborar os meus argumentos. Vamos falar agora do desenvolvimento. No desenvolvimento, você escreverá os argumentos para convencer o leitor sobre sua opinião exposta na introdução. Dica 1. Escreva um parágrafo para cada aspecto citado na introdução. Se lá na introdução, vamos tomar aqui o exemplo da redação aí do Enem, que eu peguei. O autor lá falou que ia abordar dois aspectos. Então, para cada aspecto que ele selecionou, eu tenho que fazer um parágrafo correspondente, ok? Para ficar algo mais separadinho, mais nítido na hora da compreensão. E utilize dados históricos, citações, estatísticas e pesquisas para embasar seus argumentos. Vamos ver aí como ficou o desenvolvimento. O primeiro argumento aí da nossa redação do Enem, que é para o aspecto, o legado histórico-cultural. As mulheres são vítimas de um legado histórico-cultural porque a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressar no mercado de trabalho e escolher suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Então, o autor, para o primeiro aspecto, aí, o legado histórico-cultural, ele resolveu abordar a cultura machista que vem prevalecendo aí na sociedade ao longo dos anos. Bom, agora eu
vou falar do nosso segundo argumento, que é para o aspecto desrespeito às leis. Vamos ver o que o autor colocou. O que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se elas forem negras. Esse fato contraria a Constituição brasileira, que prevê a igualdade de todos perante a lei, independente de cor, raça ou gênero. Então, para o aspecto de desrespeito às leis, ele abordou o quê? A Constituição brasileira, que é a nossa lei máxima, que prevê igualdade de todos perante a lei. Então, ele destaca que não está havendo o cumprimento dessa lei, por isso existe essa persistência da violência contra a mulher no Brasil. Agora vamos falar um pouco da conclusão. A conclusão é um fechamento que acrescenta algo ao texto. Pode ser uma retomada da discussão, mas de uma forma inovadora. E pode também trazer uma advertência, uma análise crítica ou sugestões de soluções. Essas sugestões de soluções aí seria a proposta de intervenção que o Enem pede lá na sua redação. Na conclusão, responda pelo menos uma dessas perguntas. Que lição pode ser tirada disso? O que merece ser destacado nesse raciocínio? E como resumir a solução para esse problema? Se eu respondo a uma dessas perguntas, a minha resposta será a base para a elaboração da minha conclusão. Vamos ver como o autor da redação do Enem fez a sua conclusão, como ele elaborou a sua conclusão. É dever do Estado proteger as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas de conscientização que promovam a igualdade entre as pessoas, além de impor leis mais rígidas e punições mais severas para aqueles que não as cumprem. Tais medidas poderiam proporcionar maior bem-estar às mulheres e à sociedade como um todo. Nós vemos aqui que o autor retomou a introdução, mas trouxe propostas, trouxe sugestões para melhorar a vida dessas mulheres e, consequentemente, da sociedade como um todo. E trouxe aí maneiras de combater a violência contra a mulher no Brasil. Relembrando, para escrever um texto dissertativo argumentativo, você precisa apresentar seu ponto de vista, discutir seus argumentos, realizar um fechamento. O ponto de vista é a introdução, os argumentos, o desenvolvimento e o fechamento, a conclusão. Bem, gente, esse foi o tema aí, o assunto da aula de hoje, o texto dissertativo argumentativo. Tem lá no Google Classroom uma atividade com esse mesmo título, o texto dissertativo argumentativo, que vocês vão fazer agora durante a aula, tá bom? Eu estarei aqui para ajudá-los, qualquer dúvida, podem me chamar, estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima!